Olá! No testemunho de vida deste mês, vamos conhecer o Marden. Ele passou pela Fazenda da Esperança no ano de 2014. Hoje, ele é consagrado e missionário na nossa obra e conta um pouco da sua trajetória. Eu pensava que para ser feliz, meu avô sempre falava para mim que eu tinha que ter o controle da minha vida, né? Que eu tinha que ter dinheiro, que eu tinha que ter posses e isso. Então, com mais ou menos 28, 29 anos, eu tinha um bom salário, tinha a casa, tinha o carro, tinha a moto, tinha tudo. E aí parece que as coisas perderam sentido, né? Eu alcancei a meta. E agora, o que eu faço? Na verdade, eu comecei nas drogas com 15 anos de idade. E foi bem feio, assim. Eu fui bem forte. Mas consegui sair, assim, com a ajuda da minha família, mudando de ambiente. Fui morar com os meus pais até. Mas não aguentei 2 meses lá. E voltei a morar com os meus avós, isso eu tinha 17 anos. Então, e aí eu saí com essa coisa na cabeça, né? De crescer, estudar, fazer as coisas. E enquanto eu tinha esse propósito, eu fiquei bem. E aí, como eu disse, né? Quando eu cheguei nesse patamar, que eu tinha um bom salário, tinha as coisas que eu queria, mas sempre fui muito materialista, né? Então sempre queria... Lançava um celular, comprava lá, e no mês seguinte lançava outro, comprava esse outro. Então ia nessa... tentando preencher esse vazio, essas coisas. Só que cheguei num ponto também que eu trabalhava muito. Não tinha mais vida social, né? Era só trabalho, ganhava bem, mas... às vezes nem tinha onde gastar, porque não, ficava só no trabalho. E isso foi me consumindo, né? Foi me tirando do foco. Falei, bom, eu tenho tudo isso, eu tenho trabalho, eu tenho as coisas, mas o que eu tenho realmente, né? E dentro, como é que tá essas... E acabei me perdendo nas drogas de novo. E aí foi perdendo tudo, né? Tudo que tinha conquistado, fui perdendo. Chegar ao ponto de tentar o suicídio, porque eu não imaginava que eu podia sair disso. Já tinha tentado de inúmeras formas, de diversas vezes, sair da droga, conseguia ficar 2, 3 meses, máximo limpo, e depois voltava, mas voltava... Porque a droga não tem um recomeço, né? Você dá um pause e volta da onde você parou, né? Como um filme. Então, cada vez ia pior e pior e pior, e eu não via a esperança, porque eu não tinha, na verdade, né? Não tinha, como eu vivo hoje, obviamente, é bem diferente. Não tinha Deus no meu coração. O desespero é tamanho que você quer sair, que você pensa que, tirando a vida, você vai conseguir estar livre disso. Porque é uma escravidão, né? É uma coisa que eu não desejo para ninguém. Depois que eu tentei o suicídio, obviamente não consegui, né? Pedi ajuda a uns amigos, eles me levaram para a casa deles, procurando um lugar. Eles iam visitar e voltavam e falavam esse não. Iam visitar e voltavam esse não. E aí eles, buscando por internet, conheceram a fazenda. E me mandaram para cá, e eu aceitei, obviamente. E vim para cá, assim, com medo, com um monte de receio. Também eu era muito arrogante, achando que era melhor que todo mundo. Pensando que eu precisava ficar pouco tempo, que já estava curado, não precisava ficar 1 ano. Pensando assim, cheio das minhas razões, né? E assim cheguei aqui. Tanto que minha amiga chegou, ai que bonito aqui, que legal. Eu falei, você gostou? Ela, ai é muito bonito. Eu falei, então fica você, né? E ela falou, não sou eu que tenho problema. Então, aí eu entendi, né? Que aí eu tinha que tratar
aquele momento eu pensava que era droga, né? O início da sua recuperação não foi fácil, pois muitas vezes ele pensou em desistir. Mas graças a Deus ele perseverou e pôde viver a experiência que mudou a vida dele. Os primeiros 3 meses eu escrevia carta pedindo para ir embora, manipulando e nossa, aquela cabeça que a gente não entende, né? Mas quando eu tinha a primeira visita, que foi com os 3 meses, eu tinha tudo arrumado que eu já ia embora, eu já estava bem. E eles disseram, não, fica mais um mês, né? A ideia deles, me contaram, era ir enrolando por mês, né? E eu falei, tá bom. E aí esse um mês eu tive uma discussão muito feia com o menino e quase a gente saiu na agressão física, e a palavra do dia era ser humilde. E me disseram, por que você não põe a palavra em prática? Aí vai lá e pede desculpa para ele. Eu falei, tá louco, eu tô certo. Né? Aí entra o orgulho, uma série de coisas. Mas depois eu pensei, eu tô aqui. O que será? Não vou perder nada se eu tentar viver essa experiência. E fui, pedi desculpa, muito sincera e tudo. E a gente fala o fruto aqui. Esse fruto foi que eu mudei a minha vida. Terminando seu ano, ele decidiu continuar na fazenda, agora como missionário, e foi um dos primeiros a dar início à experiência da Escola Oásis da Esperança, uma casa de preparação, onde os missionários estudam, arrecadam dinheiro para que todos possam sair em missão. E me lembro hoje quando o Nelson saiu de uma missa e disse, tenha uma inspiração, por que vocês não vendem produto, colocam o dinheiro em comum e tal? E hoje esse projeto é o Oásis que a gente tem, né? Que virou isso. Nessa ideia fui para a Alemanha quando tinha 8 meses e meio de recuperação. E aí você perde tudo, né? Realmente. A língua, a cultura, a comida, o jeito de dormir, é tudo diferente. Mas existe uma língua que eu aprendi que ela fala em todo mundo, que é o amor, né? Então lá, como eu não entendia a língua, não entendia nada, antes de dormir, eu lia o Evangelho do outro dia, lia a palavra, lia o comentário e decidia fazer a minha meditação pessoal de como que eu ia viver essa palavra, né, no outro dia. Então, quando eu chegava de manhã, fazia uma meditação, eu já tinha a minha na cabeça, porque eu não entendia. E essa proximidade com Deus, porque eu busquei de outra forma, né? Porque na missa não entendia nada, no terço não entendia nada. Então eu busquei essa proximidade, eu com Deus, assim. E isso foi me fazendo tão livre que esse um ano se dissolveu também, não tinha mais prazo, né? Eu falei, eu vou ficar aqui por tempo que Deus quiser. E logo eu terminei meu ano e 4 dias depois fui começar uma fazenda na Itália. Já a viagem foi uma coisa bem assim, já de um crescimento enorme, né? Porque a gente ia de avião, aí falaram para mim, olha, você só pode levar uma mala. E eu tinha ganhado tanta coisa. E eu briguei, não, eu era muito materialista. E fiz a vida de todo mundo um inferno lá. Até que ganhou um carro, aí falaram, não, vão de carro. E aí eu enchi as 4 malas grandes, todas as minhas coisas, e fomos, né? Só que tivemos que dormir um dia, aí fomos da Alemanha, passamos pela Áustria, e tivemos que dormir em Roma e deixar o carro na rua. E a gente voltou no outro dia, o carro estava lá, mas o que tinha dentro não tinha mais nada. E aí eu
Aquele momento eu entendi, né? Eu olhei para o céu e disse, eu aceito, né? Porque eu lembrei tudo que eu briguei para levar todas aquelas coisas, e daqui a pouco você fica num país que você não... Eu não tinha dinheiro, não falava a língua, não imaginava nada e estava só com a roupa do corpo. Não tinha mais nada. Entender isso foi assim já uma coisa libertadora, porque daí já não tinha mais aquele apego com as coisas, né? Já estava disposto, assim, Deus vai preparando, né? E chegamos em menos de um mês, já tinha mais coisas que eu tinha antes, porque a pessoa doava e tudo, foi bem bonito, assim. E já chegar lá e começar a missão, era um terreno que estava abandonado e... Tanto que eu cheguei, a gente abriu a porta e era mato, assim, não dava nem para entrar. E eu olhei e falei, por onde a gente começa? E o menino catou a enxada por aqui mesmo, já foi carpindo, né? Para poder entrar. E foi bonito, assim, né? De você ver esse crescimento do seu trabalho, de muito esforço. E eu fui para ficar de voluntário lá. E depois de um tempo, não, você vai cuidar da fazenda aqui e tal. Mas eu nem falo a língua, né? Ainda. Mas foi desafiador, assim. E assumi, né? Tudo que pediam. Eu entendia que era a vontade de Deus e dava o melhor que eu podia. Obviamente, muito limitado, muito... Ainda com muitas coisas para melhorar, mas também ali entendi que um ano de recuperação era pouco. E depois me transferiram para a escola de comunhão, que eu vim muito bravo, por isso que já depois de 4 anos dentro da obra, eu ainda tinha muita coisa para melhorar. Saí da fazenda, fui para casa, mas vi que aquela vida não me atraía mais. Eu dizia, eu tenho minha casa, o meu dinheiro, tudo meu, e nada em comum, e aquilo foi me consumindo, até que eu fui numa missa, me confessei, e cheguei para Deus e falei, olha, dá um sinal se eu devo voltar para a fazenda, mas seja claro. E no dia seguinte tinha uma mensagem no meu WhatsApp do Padre Paulo, dizendo, eu estou aqui em Guará, você não está aqui, volta para casa, meu filho. E aí eu não tive dúvidas, né? Sempre quando eu duvido, eu lembro dessa frase. Que aqui é a minha casa. Então, eu voltei, fiz a escola de comunhão, depois fui para Chapecó, mais 1 ano e meio, Casca, 4, 5 meses. E falaram, agora vai para o México. E tô lá no México, muito difícil o início, bem complicado, mas muito gratificante, né? Tô feliz lá. Dessa vida missionária, Marden foi descobrindo sua vocação, que é ser consagrado dentro da família da Esperança. Não foi fácil tomar essa decisão, né, de deixar tudo e desapegar de tudo para seguir. Foi um processo longo, mas que Deus foi colocando as coisas no caminho que eu fui entendendo, e hoje eu não tenho mais dúvida, né? Sempre tive dúvida, sempre me perguntava e sempre até questionava, e como será no futuro, né? Se eu ficar velho, o que acontece? Mas hoje não, hoje eu tenho essa segurança que, se em todo esse tempo Ele nunca me deixou faltar nada, até coisas materiais que eu quis, me deram, né? Me doaram. Então Ele nunca vai me abandonar.
Hoje eu tenho essa segurança, essa certeza que o caminho é esse, né? Eu falo, né? A escolha que eu fiz foi de Deus. A fazenda e a família da esperança é o meio que eu consegui para que eu chegue a isso, né? Existe uma palavra no Evangelho, né? Que a gente tem que ama e eu me manifestarei, né? Você não me lembra mais ou menos assim? A vocação, ela não cai como um raio, como um pá, assim, tá. Entendi. Ela vem com um caminho trilhado de um tempo bem grande, né? De você entendendo com pessoas até mais velhas, conversando. Mas a vocação, ela não vai vir se você está fechado, né? Há uma ideia, há um propósito, há uma coisa. Eu lembro que eu pensava em me casar, mas depois eu fui entendendo que eu queria ser livre para, né, cuidar, assim, porque eu nunca tive tanta vontade de ter filho, né? Mas os meninos eu adoro estar com eles, né? Então vai entender isso. Então eu fui entendendo que o caminho era esse. Ficar na vocação consagrada. Mas uma escolha a gente não deve nunca fazer baseado no que a gente quer. Porque querer a gente quer tanta coisa. A gente deve fazer baseado no que eu estou disposto a renunciar. Como eu vivo hoje, eu não estou disposto a renunciar a essa liberdade que eu tenho. Então eu não vou me casar. Mas eu estou disposto a renunciar a não ter filhos, a não ter uma mulher, isso sim. Então por aí eu entendo que a vocação vai nesse nível, no que você está disposto a renunciar. Quando você encontra a sua vocação, você está feliz. Você não está amargurado, né? Reclamando e tudo, né? Você está livre, você está feliz. Então esse é um ótimo sinal para entender qual que é a vocação. Se eu estou feliz casado, essa é a minha vocação. Se eu estou feliz solteiro, essa é a minha vocação. Se eu sinto sacerdócio e estou feliz, nesse sentido, essa é a vocação. Eu acho que primeiro são duas coisas, né? A primeira é, a gente não pode decidir nada sem ter experimentado, né? Se você vai comer uma comida e fala, não gosto, mas você já experimentou, então na doação é a mesma coisa, né? De cheio, assim, de estar aqui. E eu sempre dizia que eu nunca ia fazer trabalho voluntário na minha vida. Sempre era essa arrogância. E quando eu fiz e experimentei, eu vi que, puxa vida, é muito bom. E aí experimentar dessa forma, né? Da família da esperança, que você tem pessoas que vivem o mesmo ideal que você, o mesmo carisma, a mesma ideia, que te ajudam, que te apoiam, que estão ali para você também 24 horas, né? Cada momento que você tem de crise, de dificuldade, de dúvida, de isso e de aquilo. O que eu posso dizer? Eu gosto disso, né? Estou feliz, estou realizado. E Deus sabe o futuro que tem para mim.